Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos os que eu amo em sinceridade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A boa mão do Senhor esteja sobre sua vida. Nós estamos gravando os nossos cultos em nossos lares em respeito ao decreto de número 107, ano 2020, decretado pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Isso vai passar, queridos. Sairemos mais forte, com lágrimas nos olhos, no entanto mais forte, com o coração apertado, no entanto mais forte, com saudade de pessoas amadas, no entanto mais forte. Hoje aprenderemos com Victor Hugo, a igreja, Cristo presente no mundo. Deus possa iluminar a mente do Victor. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre este culto. Conduza-nos por meio do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.
irmãos, bom dia. Estou aqui para trazer o nosso estudo de hoje, nossa lição 9, que tem o título A Igreja, Cristo presente no mundo. Estou muito feliz em estar aqui novamente, podendo compartilhar com os irmãos mais uma lição. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos de uma forma que a gente não se prenda tanto à lição em si, o texto escrito na revista, mas aos títulos de certa forma, porque eu vejo esse tema como um tema um pouco polêmico de lidar, algo do tipo. E o primeiro tópico que eu queria compartilhar com os irmãos, mas antes eu queria ler o texto base que se encontra em Efésios 4, de 1 a 16. Eu vou estar lendo na versão, na linguagem de hoje. Só um minuto. Texto base, Efésios, capítulo 4, de 1 a 16. A igreja é o corpo de Cristo. É o título do texto. Por isso eu estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos, e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou contigo muitos prisioneiros e deu dons para as pessoas. O que quer dizer? Ele subiu. Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim que desceu, e o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes ficam ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? O texto, ele deixa bem claro que Cristo é cabeça da igreja. Mas aí, antes de pararmos para analisar isso, eu gostaria de perguntar se você sabe o que é a igreja. Eu já me peguei nessa pergunta e muitas vezes, até hoje, eu acabo me confundindo. Entra meio que no automático, porque a gente entende igreja de um jeito, mas a igreja é totalmente diferente do que a gente entende. No texto da lição, o apóstolo Paulo, ele diz que igreja é uma coisa, ele expressa isso em todos os seus textos, em toda a sua caminhada cristã. Ele descreve a igreja como uma coisa. No livro de Atos, por exemplo, Atos 20 e 28, o texto nos remete basicamente ao que é a igreja, e é a resposta do que a gente precisa. Atos 20 e 28 diz o seguinte:
20 e 28. Se os irmãos quiserem acompanhar. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Ou seja, a igreja nada mais é do que eu e você, do que nós, pois nós somos comprados pelo sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus na cruz. A partir do momento que Jesus se entregou naquela cruz, morreu por mim e por você, nós somos comprados, nós nos tornamos filhos de Deus e igreja do Senhor. Então, irmãos, igreja somos eu e você. Simplesmente isso. Muitas das vezes a gente entra naquela questão: ah, eu vou à igreja hoje. A igreja sou eu. Eu vou ao templo cultuar a Deus. Ou eu vou ao templo me reunir em forma de igreja. Mas aí vocês perguntam: Vitor, mas igreja é só uma reunião de pessoas? E não é, digamos assim. Por quê? Como eu disse, a igreja sou eu e você. A igreja sou eu e você junto. E a igreja sou eu e você separado também. Eu sou igreja na minha casa, você é igreja na sua casa. Eu sou igreja no meu serviço, você é igreja no seu serviço. E é assim basicamente que Paulo vê. E nós temos uma cabeça que é Jesus Cristo. Mais à frente eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão da cabeça e sermos igreja. O segundo ponto é a dimensão universal da igreja. Eu fiz uma pesquisa rápida e nessa pesquisa do Ibope, se eu não me engano, são 86,3% dos brasileiros se consideram cristãos, sejam eles católicos, evangélicos, protestantes. Ou seja, 86,3% da população brasileira se considera cristão, se considera imitador de Cristo. Eu entendo que muitas dessas pessoas dizem que se consideram cristão simplesmente pelo fato de acreditar em Deus, mas não imitam a Cristo, não seguem a Cristo, não são verdadeiros cristãos. Mas mesmo assim, nós que somos verdadeiros cristãos e acreditamos que somos imitadores de Cristo e devemos imitar a Cristo, será que realmente estamos passando para essas pessoas que nós somos igreja? Será que nós estamos sendo a igreja que essas pessoas precisam? Será que elas olham para a gente e veem a gente como igreja, como servos de Deus e representantes de Jesus aqui na Terra? É bem pesado, porque se um país, Brasil, estou falando só do Brasil, a igreja ela tem uma dimensão universal. Se a gente for em qualquer lugar do mundo, vai ter igreja, mesmo que seja uma igreja pequena, escondidinha, sendo perseguida. Ela tem em várias partes do mundo, tem uma igreja. Tem um missionário falando sobre Jesus. Mas falando do Brasil, se temos 86,3% de cristãos, pessoas que consideram cristãs, melhor dizendo, por que tantas mortes? Por que tanto ódio? Por que tanta corrupção? Aí a gente para se pensar. Vitor, mas aí como você disse, nem todo mundo é cristão de verdade. Então, esses que não são cristãos estão fazendo essas coisas erradas, estão odiando. Mas o pior é que muitas das vezes esse ódio parte de mim e de você. Muitas das vezes a corrupção parte de mim e de você. E não somos a igreja que esse país precisa. Sendo que deveríamos ser a igreja que esse país precisa. Você entende que igreja é muito mais do que ir. Igreja é ser. Não é simplesmente, eu vou à igreja domingo, eu vou à igreja... Não! Eu sou a igreja segunda, eu sou a igreja terça, eu sou a igreja quarta, eu sou a igreja quinta, eu sou a igreja sexta, eu sou a igreja sábado, eu sou a igreja domingo, eu sou a igreja a minha vida toda. Igreja é ser. Independente de onde você esteja. Não é simplesmente ao templo e ser igreja dentro do templo. Não, igreja é ser igreja dentro da sua casa. Talvez o seu pai e sua mãe precisam que você seja igreja dentro da sua casa. Talvez os seus filhos precisam que vocês sejam igreja dentro da sua casa. Talvez o seu amigo de trabalho precisa que você seja igreja dentro do seu local de trabalho. Talvez o seu amigo da escola e faculdade precisa que você seja igreja dentro da sua faculdade e da sua escola. E a gente muitas vezes se esquece disso.
Mais à frente vamos ver a igreja como o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e Efésios 4, de 1 a 16, como lemos, nós vemos que a igreja é o corpo de Cristo. E cada membro tem sua função, assim como o nosso corpo. Eu entendo que minha mão tem a função de apalpar, de pegar e entre outras coisas. Existem algumas pessoas que não têm os braços e conseguem apalpar com o pé, pegar com o pé, fazer alguma coisa com o pé, mas não exerce a função da forma que deveria. Como disse no texto de Efésios, Deus escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem bispos, outros para serem pastores, e entre outras coisas. Só que o texto relata esses três específicos. Não que eles sejam melhores, mas é o foco principal do texto que o apóstolo Paulo escreveu. E a gente para imaginar. Você já pensou se a sua boca, a minha boca, resolvesse ser ouvido? Será que daria certo isso? A partir de hoje eu não sou mais boca, eu vou ser ouvido. Ué, mas a boca foi feita para falar e o ouvido foi feito para escutar. Como pode um ser o outro? Não tem como. E o mais incrível disso tudo é que se um tentar ser o outro, por exemplo, se eu tentar andar com as mãos, eu posso até conseguir andar um pedacinho plantando bananeira, mas eu vou me cansar, porque aquela ali não era a função da minha mão. O fardo vai ficar pesado, se é que vocês me entendem. Mas o mais interessante dessa igreja corpo de Cristo é o seguinte: corpo de Cristo, no texto de Efésios 5, 23, se eu não me engano, diz que Cristo é a cabeça da igreja. Ele dá até um recado para as esposas e para os maridos, fica a dica aí, que o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E se a gente for parar para analisar, a cabeça é onde fica o nosso cérebro. O cérebro é quem comanda todo o nosso corpo. Muitas das vezes a gente vê pessoas que tiveram morte cerebral. Elas têm um corpo perfeito, sem nenhum dano, mas o cérebro não funciona mais. Então essas pessoas acabam sendo decretadas mortas por morte cerebral. E a gente entende que um corpo sem uma cabeça saudável e sã, que não seja Deus, ele vai morrer, vai parar de funcionar, ou não vai funcionar da forma correta. Então, igreja como corpo de Cristo, a igreja que é corpo de Cristo, igreja realmente que é corpo de Cristo, deve ter Cristo como cabeça da igreja. O objetivo principal deve ser Cristo. O ponto 4, mais à frente, a gente vê igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. Aí que a gente entra na questão, eu vou à igreja, mais uma vez. Vou na igreja amanhã, hoje é domingo, poxa, hoje teria culto agora de manhã, ia ter culto à noite, caraca, não vou poder ir à igreja hoje. Não, hoje eu não vou poder ir ao templo, mas como eu sou igreja, e apesar das circunstâncias de estar em lockdown, estar em quarentena, eu vou ser igreja dentro da minha casa. Não somente por estar em lockdown, mas já que eu não posso ir cultuar com meus irmãos no templo, eu vou cultuar da minha casa. No meu caso, com a minha esposa. No seu caso, com seus filhos, com a sua esposa, com seu irmão, com a sua irmã. Mas cultue, seja igreja dentro da sua casa. Mas o que eu queria focar é que igreja, corpo de Cristo, num lugar específico, é simplesmente o local que a gente escolhe para cultuar a Deus. É um templo. E muitas das vezes o que a gente mais vê são pessoas que escolhem sair da igreja e começam a falar mal da igreja. É que lá na igreja tem muito fofoqueiro, é que lá na igreja os irmãos não prestam atenção no culto, vivem dando risada durante o culto. E muitas das vezes a gente usa esses pequenos pretextos para nos afastarmos de Deus. E ainda fala assim, eu estou me afastando da igreja, mas não estou me afastando de Deus. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já falei dessa forma e já pensei dessa forma. Eu já tentei arrumar muitas desculpas para me poder me afastar da igreja, me afastar de Deus. Mas hoje eu penso totalmente diferente.
igrejas, assim como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, escreve a todos as igrejas que ele escreve no Novo Testamento, nenhuma delas, escutem o que eu estou falando, nenhuma delas era perfeita. Mas Vitor, como não? Se a igreja é corpo de Cristo, como elas não são perfeitas? Aí que tá. A igreja, como eu disse no começo, sou eu e é você. Eu estou propício a errar assim como você está. A partir do momento que eu me considero igreja, a chance de eu errar também existe. E eu posso errar com você e te decepcionar. Mas isso não é motivo para que eu me afaste de Deus. Porque eu sou igreja, mas você também é. Então eu não posso usar a desculpa de que eu me decepcionei, o Vitor me tratou mal, o Vitor falou uma coisa que eu não gostei. Não, irmãos. Devemos estar focados em Deus. Conta-se uma história de um jovem que chegou para o pastor e falou: pastor, eu vou sair da igreja, eu estou cansado, ninguém presta atenção no culto, o pessoal fica de fofoca, dando risada, etc. E o pastor falou: calma, meu filho, me dá mais uma chance. Faz o seguinte, no culto de domingo, você me procura antes. E o jovem ansioso, sem entender, procurou o pastor e o pastor entregou um copo com água na mão dele. E ele pega aquele copo cheio. Mas pastor, para que isso, pastor? Enquanto o culto estiver acontecendo, você vai ficar rodando a igreja, olhando para esse copo, e nenhuma gota d'água pode cair. E o rapaz focado, andando durante o culto, olhando para aquele copo, olhando, segurando aquele copo com tanta convicção, focado naquele copo, rodou. Por final o culto acabou e o pastor chama ele: meu jovem, caiu alguma gota d'água? E ele: não caiu. Mas por que não caiu, meu jovem? Eu estava focado no copo, eu não ia deixar a água cair, o senhor me pediu para que não deixasse. E o pastor chegou: então, meu jovem, assim é aqui na igreja e em qualquer outra. A partir do momento que você estiver focado no seu objetivo, nada que é externo irá te atrapalhar. Nada do que acontece com as pessoas irá te atrapalhar. A partir do momento que você focar em Deus, que é o principal objetivo, focar em Cristo, que é a cabeça da igreja, nada irá te atrapalhar. Irmãos, essa pequena história, ela tem uma mensagem muito forte, muito grande. Porque muitas das vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para o pastor, olhamos para o presbítero, olhamos para o diácono, seja lá qual for a denominação. Olhamos para o nosso líder, mas o nosso líder, ele é tão falho quanto nós. Nós devemos olhar para Deus. É lógico que nós devemos olhar para o nosso líder com respeito, com carinho, mas devemos saber que eles estão propícios a errar, propícios a cometerem erros, porque todos são pecadores, todos cometem erros. A Bíblia é bem clara em falar isso. O quinto ponto é igrejas cooperativas e solidárias. A igreja, ela foi criada para ajudar, para curar, para salvar, para restituir. Hoje o que nós mais vemos são igrejas separadas. Igreja, corpo de Cristo, não é só batista, não é só assembleano, não é só presbiteriano, não é só essas. Igrejas são todas essas denominações, todas essas pessoas que foram compradas com o sangue de Cristo juntas. Não devemos ficar brigando ou falando porque minha igreja é melhor, porque a sua é melhor. Eu tenho amigos de várias denominações, conheço muita gente, graças a um projeto que eu agradeço muito, fazendo até a propaganda. Decisão Radical me fez conhecer pessoas de diversas denominações, diversas igrejas, batistas ou não. E isso me fez muito bem, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre me dei bem com várias denominações. Mas nem sempre nós, como igreja, conseguimos separar isso, dar bem com isso. Existem diversas, mas a igreja deve ser uma ajudando a outra. Não é porque fulano é denominação X ou Y que eu vou rejeitar ele, vou falar que a minha é melhor que a dele. Não.
é respeitar. O objetivo é Deus, é seguir a Jesus Cristo, é fazer o bem, é ajudar as pessoas. Esse é o papel da igreja. O que nós mais vemos no mundo hoje é a igreja fazendo um papel inverso. A igreja sendo odiada por ser, muitas vezes, julgar as pessoas. Muitas vezes por tratar mal uma pessoa que precisava. E esse não é o papel da igreja. Isso me deixa bem triste. E desde já eu quero até pedir desculpas a você que já foi magoado, já foi... Mas, cara, desculpa mesmo, no geral, pela igreja. Não pela igreja batista em si, mas pela igreja geral, a igreja brasileira, a igreja nacional. Cara, desculpa. E foque no objetivo que é Jesus Cristo. Eu queria ler também com vocês o parar, pensar e agir da nossa lição. O parar, pensar e agir, ele traz 3 tópicos. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos na igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Será que nós estamos honrando? Será que nós estamos servindo e cuidando da igreja? Será? É bem pesado quando nos confronta dessa forma. Eu entendo. O ponto 2 é: seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser igreja de Jesus, salvo por Ele. Isso é espetacular, pois é um privilégio. Nós fomos escolhidos por Deus, eu e você. Você que está me escutando, que talvez ache: Vitor, mas eu não faço parte de nenhuma igreja, eu não me converti. Mas Deus te ama. Deus morreu por mim e por você. Você só precisa escancarar o coração e falar: Deus, eu te aceito, Jesus, eu te aceito. E começar uma caminhada, procurar uma igreja mais próxima e começar uma caminhada. Isso é muito lindo, é um privilégio, uma honra ser igreja do Senhor. O terceiro ponto é: ame sua igreja com paixão e doce a ela. Amar a igreja é difícil. Amar o meu irmão que me magoou é difícil, mas ele é igreja junto comigo. E ele é humano e ele erra, assim como eu. É muito difícil vermos pessoas que nos fizeram mal e amar essas pessoas. Mas Jesus foi a maior prova de que amar aquele que nos faz mal. Pois pessoas, os soldados, chicotearam, cuspiram, pregaram ele numa cruz sem ele ter culpa. E ele amou e pediu: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A maior prova de amor está aí. E nós, como cristãos, devemos estar sempre focados e amar ao próximo. Amém? Eu queria convidar os irmãos para estarem orando, principalmente por 4 motivos de oração. São os pastores, pelas igrejas locais, igrejas que têm liberdade para expressar, e pela igreja perseguida, a igreja a qual está lá falando de Jesus sem poder, muitas das vezes, sofrendo ameaças, morrendo, e pelos membros em particular. Amém? Vamos estar orando? Oremos. O Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Deus, mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Nesse momento, Deus, queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados e falhas, Pai, pois sabemos que eles nos atrapalham, Pai, de nos aproximarmos de ti, Deus. Nesse momento, Deus, também queremos te pedir, Pai, pela vida de cada pastor em especial, Pai. Sabemos que é um chamado bem difícil, Pai. É um chamado que muitas das vezes tem um custo alto, Pai, para essas pessoas. Não custo financeiro, Pai, mas custo de vida, pois eles abrem mão do que eles sonham, do que eles querem para cumprir o seu chamado, Pai. E nós entendemos a responsabilidade disso, Pai. E te agradecemos, Pai, pela vida de cada pastor, Pai. Pai, te pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe a família deles, Pai, que é constantemente atacada, Pai. Pois pessoas não entendem, Pai, que pastores e suas famílias são humanos e erram assim como nós erramos, Pai. Pai, eu te peço também, Pai, pela igreja, de forma geral, Pai, por cada local, cada templo, cada
quantidade de pessoas se reunindo, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, dê sabedoria a cada pastor, a cada pessoa que está nessa igreja, Pai. Te peço, Pai, por cada membro em particular da igreja, Pai, cada parte do corpo de Cristo, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, que todos possam conviver em união, em comunhão, Pai. Pai, eu te peço também, Pai, pela igreja perseguida, Pai. Sabemos, Pai, por informações, pesquisas, reportagens, Pai, o quanto essa igreja sofre, Pai, para levar o seu amor para aqueles que precisam, Pai. Pai, que o Senhor esteja com eles, Pai, livrando e guardando de todo mal, Pai. Pai, muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Obrigado por esse estudo, Pai. Obrigado pela nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.